Jesus, é um privilégio mais uma vez nós estarmos aqui podendo compartilhar da palavra de Deus, que é o nosso alimento diário, né, através desses devocionais. Eu quero hoje trazer uma reflexão que se encontra no livro de 2 Crônicas, que está relacionado com o nosso personagem do mês, o rei Josafá. E algo que muito me chamou a atenção nesse livro de 2 Crônicas, que fala da situação de Josafá quando ele se aliancia com Acabe. E no capítulo 1 de 1 Reis, capítulo 22, no versículo 1, a palavra de Deus vai dizer que houve um período de paz entre Israel e a Síria. E eu quero falar sobre esta paz. Houve verdadeiramente um período em que o povo viveu em paz, o povo viveu em tranquilidade, o povo viveu em harmonia. Porém, a Bíblia vai falar também em 2 Crônicas, no capítulo 18, a partir do versículo 1, vai começar a explicar um pouquinho do reinado de Josafá. Que Josafá ele era um homem muito rico, muito famoso, e ele era um homem cheio de glória, e glória em abundância, assim diz a palavra do Senhor. Mas, lá nos próximos versículos, nós vamos ver que o rei Acabe faz um convite a ele, que ele vai até estar junto ao rei Acabe e faz um convite a ele para que ele possa estar indo à peleja, ou seja, indo à guerra, junto com o rei. E ele já havia se aliançado com o rei. Neste momento, começa o período em que o povo vai começar a viver sem paz. Do finalzinho do capítulo de 1 Reis, nós vamos começar a entender essa história que, quando nós nos aliançamos com aquilo que não provém do Senhor, a paz que está em nós, essa paz é perdida. Então, quando a gente está se envolvendo com alianças, se envolvendo com coisas, se envolvendo com detalhes que o mundo nos oferece, eu quero te dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esta paz vai se retirar da minha vida e da sua vida, quando a gente aceita alianças do mundo. Porque a própria palavra de Deus vai dizer que nós não devemos adorar a dois deuses, porque ou a gente iria amar mais um do que o outro. E a própria palavra de Deus também vai falar que de uma única fonte não tem como jorrar dois tipos de águas, né? Não tem como ela jorrar uma água limpa e depois também jorrar uma água que não seja limpa, uma água suja, porque é impossível desta fonte jorrar dois tipos de água. E eu quero te dizer isso, quando a gente se aliança, quando a gente se envolve, quando a gente está se entrelaçando com coisas que o mundo nos oferece, que desagrada aos pensamentos do Senhor, a gente começa a viver uma vida turbulenta. E às vezes nós estamos vivendo vidas turbulentas porque a gente aceita escolhas que o mundo nos oferece, que são escolhas que desagradam ao Senhor. Neste momento o Espírito pode se retirar da nossa vida e a gente começa a andar com as nossas próprias pernas, caminhar de uma forma que é sem a orientação do Espírito Santo. Mas no capítulo 19 de 2 Crônicas, a palavra de Deus vai falar bem assim: e Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. O contexto anterior está nos relatando do contexto da guerra, qual Josafá foi à guerra junto com Acabe, e o rei Acabe ele tentou se disfarçar porque o profeta Micaías havia informado que ele iria morrer nesta guerra. Então ele não ouviu a voz do profeta, que era um profeta enviado por Deus. Ele queria somente ouvir a voz dos profetas que ele mesmo escolheu. Então muitas das vezes o Senhor está nos orientando, o Senhor está nos direcionando, o Senhor está nos colocando coisas na nossa vida, à nossa frente, pessoas para nos orientar, e às vezes a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso desejo, o nosso coração está sempre querendo fazer aquilo que é melhor aos nossos olhos. Assim como diz, a Bíblia fala sobre o rei Acabe. Ele até julgou o profeta Micaías, porque ele falou que era um tipo de profeta que somente falava o que não agradava os seus ouvidos. Porém, era a palavra que seria assertiva, era a palavra que vinha direto do trono do céu para a vida do rei Acabe. E ele tentou enganar, ele tentou ir de uma forma diferente para esta guerra. Ele se disfarçou de soldado, colocou apenas o rei Josafá com as suas vestes. Então, neste momento, o que aconteceu? A Bíblia fala que um arqueiro, ou seja, um soldado, ele vai lançar uma flecha a ermo, que significa uma flecha sem rumo, uma flecha sem sentido, uma flecha sem a intenção de atingir o alvo. E essa é a flecha que atinge o rei Acabe. E ele passa o dia inteiro durante aquela guerra ferido, vendo tudo que está acontecendo, e acredito eu que teve tempo para refletir
qual foi a palavra do profeta Micaías para a vida dele, ou seja, ele foi ferido, chegou até ser ferido e morreu. Então nós não devemos apenas seguir os passos que o nosso coração está dizendo. Nós devemos sim seguir os passos ou a voz que Deus está nos orientando. Procure se aliançar com aquilo que é do reino dos céus. Procure se aliançar com o que vem de Deus para nossas vidas. Porque quando nós nos unimos, quando nós somamos as nossas forças com a aliança do céu, quando a gente firma um compromisso, quando a gente aceita o chamado e não retorna, ou seja, essa paz de Deus que excede todo entendimento, ela percorre por nossa vida e a gente vai fazer tudo o que nós devemos fazer nesta terra. E assim como falou aqui, no capítulo 19 de 2 Crônicas, o rei Josafá ele foi livre naquela guerra e ele voltou em paz para sua casa. Então eu quero te dizer hoje, é tempo de analisarmos todas as alianças que nós estamos fazendo com tudo que nos rodeia e saber se tem algo em tua vida que está te tirando a paz, te tirando o sossego, às vezes na hora de colocar a cabeça no travesseiro. Eu não estou conseguindo ter uma boa noite de sono, não estou conseguindo refletir sobre coisas na minha vida. Preste atenção em algumas alianças que nós estamos fazendo, que talvez são mínimas alianças que estão tirando esta paz. Se não tem paz, não faça aliança. Procure a paz que excede todo entendimento, essa paz que vem do céu, porque é a única, é a certeira, é que nós vamos continuar firmes, que nós vamos voltar para nossa casa, ou seja, nós vamos para os braços do Pai, nós vamos fazer aquilo que é vontade de Deus e permissão de Deus com paz no coração. Não se aliance com aquilo que não provém de Deus, porque vai ser tempos difíceis, vai ser tempos de viver turbulência em tua vida. Então é a mensagem que eu quero deixar para todos nós hoje. Analise a aliança, verifique quais são os tipos de escolhas que nós estamos fazendo. Para quê? Para que nós não venhamos perder a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento. Então eu quero deixar esta paz contigo. Então que a paz do Senhor siga a tua vida, que a paz do Senhor esteja em todas as tuas decisões, que a paz de Cristo esteja dentro da tua casa, na tua família, que a paz do Senhor comece a invadir o teu lar de uma forma sobrenatural, que você possa sentir e provar e ver o quanto o Senhor te ama e Ele faça você caminhar em passos de paz, de alegria e de amor. Amém?